Quanto está custando o silêncio criminoso de Rodrigo Janot e Raquel Dodge, permitindo o rombo de 160 bilhões de reais na Petrobras? O Ministério Público do Brasil tem como tarefas precípuas e constitucionais a de fiscalizar a lei e defender o Estado brasileiro, e as estatais são parte do Estado brasileiro. A Lava Jato, que é formada pelo juiz federal Sérgio Moro, de procuradores da República, chefiado por Deltan Dallagnol e delegados da PF, atuou contra o interesse do Brasil quando convocou procuradores estadunidenses para fiscalizar a Petrobras, como também quando mandou o maior ladrão da Petrobras, Paulo Roberto Costa, testemunhar contra o Brasil em tribunais americanos. Depois dessa atuação da Lava Jato, Pedro Lalau Parente, presidente da Petrobras, indicado por Michel Temer, celebrou acordo ilegal e imoral com os acionistas americanos, pelo qual a Petrobras pagou, sem ter sido condenada, 10 bilhões de reais. Chamo de Pedro Lalau porque esse senhor é réu desde 2001 em ação que versa sobre a venda criminosa de ativos, quando já dava rombo de 5 bilhões de reais na Petrobras. Além de Pedro Lalau, Michel Temer comandou a aprovação de uma lei que isenta as petroleiras estrangeiras em 1 trilhão de reais. A maior beneficiada é a Shell, obra de Michel. E a Lava Jato, que investiga a Petrobras, cala-se de forma criminosa diante dessa entrega do patrimônio dos brasileiros. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi aos Estados Unidos buscar informação sobre a eletronuclear. E na volta, o almirante Otton Pinheiro é demitido da presidência da eletronuclear e preso pela Lava Jato. O almirante Otton Pinheiro poderia, como consultor, ganhar dezenas de vezes o dinheiro que supostamente teria recebido de propina. O mundo sabe do ataque espúrio dos Estados Unidos aos países que desenvolvem a energia nuclear. O Irã é o caso mais emblemático. O almirante Otton estava à frente da construção dos submarinos atômicos, cuja principal função é defender o pré-sal. Mas, pasmem, na questão da energia atômica do Brasil, os Estados Unidos tiveram o apoio do PGR brasileiro. O já falecido maior cientista político brasileiro, Muniz Bandeira, já há algum tempo dizia, abre aspas, Moro e Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil, fecha aspas. Muniz foi o cientista político conhecido por dissecar poderio norte-americano na desestabilização de países. Agora, voltando à Petrobras, em novembro de 2016, protocolei enquanto dirigente sindical e de uma federação petroleira no MPF denúncia acerca da omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa de FHC e Pedro Lalau na Petrobras. Na época, o MPF era chefiado por Rodrigo Janot. Veja o que faz o MPF. Ao invés de apurar minhas denúncias, o MPF me intima, a pedido do juiz Sérgio Moro, acusando-me de possíveis crimes contra a honra do funcionário público. No caso, denunciando a omissão criminosa, estaria ofendendo a honra do juiz Moro. E menos de um ano depois, sou intimado novamente pelo MPF, agora chefiada pela procuradora
Raquel Dodge, pelos mesmos motivos e a pedido do mesmo juiz Sérgio Moro. Quanto está custando aos cofres públicos o que está acontecendo no país? O advogado da Lava Jato, Carlos Zucoloto Júnior, falando em nome da Lava Jato, pediu 5 milhões de dólares ao advogado Tacla Duran por fora, isto para celebrar acordo de delação premiada que daria a Duran prisão doméstica e ainda perdoaria 10 milhões de dólares da multa da Odebrecht. Esses valores ultrapassam muito as malas do Gedel e até hoje não foi investigado, sendo que Tacla Duran, antes de apresentar, periciou os documentos para confirmar a validade de sua denúncia. Lembrando que esse acordo de Tacla Duran na Lava Jato é um dos 293 acordos celebrados e a celebrar. Para se ter uma ideia da grandiosidade desses acordos, uma das advogadas da Lava Jato, Beatriz Cata Preta, em 8 acordos, ganhou 20 milhões de reais e fugiu para os Estados Unidos, segundo ela, por ameaça de morte. A Petrobras, em 4 anos de Lava Jato, teve um rombo de 160 bilhões de reais. Até porque os negócios de Pedro Parente na companhia são de fazer frente aos maiores ladrões do país. Vendeu o campo de Carcará do Pré-Sal a valor de um refrigerante o barril de petróleo, vendeu a petroquímica de Suape ao valor de cerca de 5 dias de faturamento, tudo sem licitação. Rodrigo Janot e Raquel Dodge ganham salários acima do previsto pela Constituição Federal e ainda turbinados com auxílio moradia e outros penduricalhos. Tudo pago pelos cofres públicos com o dinheiro do contribuinte. A omissão dos PGR e a gestão temerosa da Lava Jato na Petrobras já custaram 160 bilhões de reais aos cofres públicos na Petrobras. Sem falar que a Lava Jato também é responsável pela destruição da indústria nacional e da indústria naval. Milhões de brasileiros foram demitidos e, pasmem, e o Brasil vai construir navios e plataformas no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. O silêncio criminoso dos PGR está ficando muito caro para o país. Rio de Janeiro, 18 de março de 2018. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado OAB-RJ 75300, ex-presidente do Sindipet-RJ, ex-diretor do DIEESE, ex-diretor e fundador das 2 federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.